Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, falando de um tema tão relevante para todos nós, para os brasileiros, que é jovem, trabalho, desenvolvimento pessoal, educação. E temos hoje aqui duas grandes figuras que atuam bastante nesse ramo e com essa missão no nosso Brasilzão. Primeiro, o Marcelo Carvalho, que é o atual presidente da Junior Achievement Brasil, além de grande empreendedor no ramo de shopping center. Ele vai se apresentar um pouco mais, logo mais. E o Evandro, que é o superintendente da Junior Achievement Brasil, que também vai se apresentar um pouco logo mais. Eu sou André Sudário, além de empresário local do Rio Grande do Norte, eu também estou como presidente da Junior Achievement do Rio Grande do Norte, e vou bater um papo com essas duas feras aqui logo mais, tá? Então, convido o Marcelo primeiro, depois o Evandro, a contar um pouquinho aí do que eles fazem e de que maneira eles atuam na Junior Achievement. André, muito obrigado. Um prazer enorme estar participando dessa live. Eu sou empresário, sou do segmento Shopping Centers. Eu sou co-presidente da Ancar Ivanhoé Shopping Centers, uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil. A gente tem 25 shopping centers no nosso portfólio. Temos aí a honra de ser proprietários do Natal Shopping. Então, temos uma relação pessoal com o Rio Grande do Norte, de muito orgulho. E eu estou envolvido com essa organização há mais de 20 anos. Eu conheci essa organização num dos nossos shoppings no Rio Grande do Sul, que resolveu apoiar a Junior Achievement, cedendo o espaço no mall do shopping para que os alunos pudessem apresentar os produtos que eles estavam fazendo em sala de aula, produzindo em sala de aula. E o superintendente do shopping me convidou para ir ver o programa e eu me apaixonei desde aquele momento em que eu pude ver o brilho nos olhos dos jovens e a capacidade transformadora dessa organização, desse programa, na hora que você dá uma oportunidade para um jovem. E a partir daí eu me apaixonei por essa causa, eu levei a Junior Achievement para a minha cidade, para o Rio de Janeiro, eu fundei a Junior Achievement do Rio de Janeiro e, posteriormente, assumi aí a responsabilidade de levar essa organização para todo o Brasil. Falo com muita honra que tive o privilégio de substituir o Dr. Jorge Gerdau, que foi o antigo presidente do conselho, um dos fundadores da Junior Achievement no Brasil, e tenho procurado contribuir com a minha visão empresarial, com a minha capacidade de trabalho, levar essa ideia tão maravilhosa para todas as cidades, para todos os estados, para fazer a diferença na maior quantidade possível de jovens no Brasil. Dentro da minha trajetória nessa organização, eu acabei sendo convidado e aceitei ser o membro brasileiro do Conselho da Junior Achievement das Américas. Então, além de eu estar representando essa organização no Brasil, eu também atuo no nível das Américas e tenho a possibilidade de fazer um enorme network e conhecer as melhores práticas dessa organização que está presente em 120 países. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando um pouco sobre empreendedorismo, sobre jovens, sobre os desafios que nós temos nessa questão da educação brasileira. Bacana, Marcelo, muito obrigado. Queria convidar agora o Evandro para contar um pouquinho para nós dele e da missão dele dentro da Junior Achievement. André, tudo bem? Meu cumprimento a você como presidente do conselho desta nossa organização no Rio Grande do Norte. Essa organização formada por entusiastas, idealistas, a fala do Marcelo reflete muito, né, o nosso anseio e a nossa vontade de transformar. Parabéns ao SEBRAE do Rio Grande do Norte. O SEBRAE é um grande parceiro da organização em nível nacional. Eu, casualmente, sou oriundo desta escola SEBRAE. Minha primeira parte da minha carreira foi dentro do SEBRAE, inclusive na área de educação, que certamente está promovendo esse encontro
Go Rio Grande do Norte. Fico muito feliz e muito em casa e alegre que o Sebrae esteja tomando essa frente em vários estados do Brasil, trazendo eventos como esse de inovação e tecnologia. Eu estou como superintendente desta organização no Brasil, mas também exerço um papel em um dos estados. Eu dirijo a Junior Achievement de Santa Catarina há quase 25 anos. Lá também, como no Rio de Janeiro e como no Rio Grande do Norte, a gente acredita muito no poder da transformação e mais ainda no poder ilimitado dos jovens quando colocados em boas trilhas, né? E entendemos também que são as empresas que fazem a diferença na educação, no caso deste programa que nos orgulha tanto, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais dessa organização, mas só para dizer deste viés tão importante que são as empresas unidas em prol da educação, procurando transformar, ou melhor, influenciar a formação acadêmica desses jovens e trazer um pouquinho desse conteúdo, do papel da livre iniciativa, da importância dos empreendimentos por conta própria e dos sonhos que se podem realizar quando a gente tem uma atitude empreendedora. Depois eu falo um pouquinho mais da organização, eu sei que tem uma sequência do nosso painel, mas só me apresentando e agradecendo aí o convite e a participação de todos no evento. Maravilha, grande Evandro. Então, eu queria começar com uma pergunta para explanar um pouco mais de onde viemos, né? A Junior é uma organização que existe há muitas décadas no mundo e em vários países, no Brasil e no Rio Grande do Norte acabamos de fazer 15 anos, né? Mas nós somos uma organização muito grande e centenária, André. Nós somos centenários. Pois é, centenária no mundo. Então, eu queria que você, não sei se o Marcelo ou o Evandro gostaria de começar respondendo, qual era o contexto que a organização foi criada, onde ela foi criada, né, e quanto tempo, de fato, a organização existe no mundo e de que maneira a gente atua hoje. Então, vamos lá, né? Esta organização nasceu, como o Marcelo falou, em 1919, né, para os nossos convidados, é uma organização que completou neste ano 102 anos, período pós-guerra, ainda os nossos países, em especial o Brasil, mas também os Estados Unidos, ainda numa era muito agrária, né? Nós tínhamos uma população muito ainda focada no meio rural. A organização nasce a partir de dois grandes empresários americanos, mais entusiastas, idealistas do que necessariamente grandes empresas, embora uma delas era a AT&T, que chegou a ser a maior empresa do mundo, onde eles saíam das suas empresas rumo às escolas da sua cidade, na época, levando as lições do que é empreender e como funcionam as empresas e por que as oportunidades do mundo do trabalho estão muito ligadas a esse mundo das empresas, dos negócios. De lá para cá, essa organização, mais ou menos na década de 40 a 50, entendeu que não deveria ser um projeto apenas lá nos Estados Unidos, onde ele nasceu, mas que uma matriz de boas metodologias podia estar no mundo inteiro, até porque é uma organização 100% democrática e um dos vieses, ela não oferece nenhum programa em nível mundial, hoje são mais de 120 países, com algum custo, seja para o jovem ou para a escola. É um programa onde as empresas privadas transferem não só os recursos necessários para a organização operar, como através dos seus colaboradores, todo o conhecimento, as experiências que são acumuladas nas empresas, para que esses colaboradores, como voluntários, possam transferir, né? Além de compartilhar o seu tempo, transferir aos jovens, ainda na idade escolar, um pouco daquilo que fazem no dia a dia, que empreendem nas suas vidas. Então, essa organização tem esse viés. Uma missão muito clara e global. Nós precisamos preparar e inspirar os jovens a empreender, no sentido mais amplo dessa palavra, entender que o empreendedorismo, ao longo do tempo, vem ganhando uma escala cada vez maior. E hoje a gente sabe que empreender é pôr em execução algo, então eu posso empreender um sonho, colocar à disposição um talento, pôr em execução um projeto, né? Seja ele com ou sem fins lucrativos. O ato de empreender e a mudança desse mindset, ela deve acontecer desde a idade mais tenra. Nós temos programas hoje no Brasil que vão dos 8 aninhos até os 25 anos. Mas temos programas fora do Brasil com 4 aninhos, 5 anos de idade. Entendendo que o currículo das escolas, que muito baseado no currículo científico, pode ser sim complementado com projetos para a vida, né? Preparação para o mundo do trabalho, o tema das finanças pessoais e o tema do empreendedorismo, que são os grandes pilares dessa organização em nível mundial. Nós fazemos parte, André, como você sabe, da região que contempla, então,
os países das Américas, do Canadá para baixo, e somos 30 países envolvidos. Já entregamos só no Brasil 5.200.000 jovens beneficiados, com o apoio e envolvimento de mais de 150 mil voluntários. Então, uma organização que tem um legado já para o Brasil em 38 anos de atuação, um legado aí que passa de 5 milhões de beneficiados. Em nível mundial, os números são astronômicos, porque só no ano de 2019, a organização beneficiou 12,4 milhões de jovens num único ano. Então, os números passam de 100 milhões de jovens beneficiados nesses 100 anos de atividade. Marcelo, queres complementar mais alguma coisa? Mas esse é o DNA dessa organização empresarial em prol da educação. Não, eu acho que você falou muito bem, Evandro, e assim, reforçar o apoio do SEBRAE nesse processo no Brasil. O SEBRAE tem sido uma organização muito importante para nós, e a gente vê uma enorme aderência de propósito entre a atuação do SEBRAE e a atuação da Junior Achievement. Nós temos o apoio do SEBRAE em vários estados, tivemos recentemente no MEC, conversando com a Secretaria de Educação Básica, que reforçou essa parceria entre Junior Achievement e SEBRAE. Então, só fazer esse adendo de que parceiro importante nós temos no Brasil e a vontade de fazer mais coisas com o SEBRAE. Muito bom, Marcelo. 102 anos, ele quase que se confunde com o desenvolvimento americano, né, mais ou menos nessa época que os Estados Unidos estava se transformando na maior potência mundial, né? Vou mudar um pouco o protocolo aqui e perguntar ao Marcelo se ele acha que, de alguma maneira, a Junior Achievement ou esses empresários reformados ou jovens formados à época influenciaram positivamente nessa trajetória americana e depois espraiada pelo resto do mundo. André, não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida, sobre vários pontos, não só do ponto de vista empresarial, mas também na própria política. Nós sabemos que existe uma quantidade expressiva de políticos americanos que estão no Congresso, estão no Senado, que foram alunos da Junior Achievement, que a Junior Achievement, de alguma forma, formou a mentalidade, formou a forma desses empresários, desses seres humanos conduzirem suas vidas. Então, essa organização ela tem essa beleza primeiro pela sua capacidade de adaptação ao momento do mundo. Então, quando se trata de uma organização centenária, você fala de crises, você fala de pandemia, você fala de guerra, você fala de um monte de coisa. Quer dizer, e ela teve uma capacidade de se adaptar, se ajustar a esses períodos incrível. E o que a gente está vendo é agora, novamente, com a introdução da tecnologia. Porque a base da Junior Achievement sempre foi o ensino presencial. Era um voluntário e um aluno debatendo ideias de empreendedorismo, de acesso ao mercado de trabalho, de educação financeira, de sustentabilidade, no nível presencial. E agora, com a pandemia, houve uma reorientação global de a gente trazer a era digital para os nossos programas, para os nossos conteúdos. Então, isso abre uma via de crescimento que a gente nunca podia imaginar. Então, acho isso é uma questão para a gente levantar para os senhores que, com esses instrumentos digitais, de tecnologia, a gente pode chegar mais longe, a gente pode chegar mais rápido, a gente pode estar mais próximo dos alunos e aumentar esse nível de transformação e o impacto que a gente faz na organização e na sociedade como um todo. Maravilha, maravilha. Vou pegar um gancho do que você acabou de citar aí, desse novo momento, né? A gente está mais ou menos 1 ano e meio desse
parafraseando o ministro Guedes, esse transatlântico que nos atingiu, né? Meteoro. Transatlântico. Foi uma coisa gigantesca, né? E mudou as relações, o jeito que a gente faz as coisas, né? Estamos aqui fazendo um evento que, há 2 anos atrás, muito provavelmente seria presencial, estamos fazendo online e tendo gente do Rio de Janeiro, de Natal, Santa Catarina, enfim, ao mesmo tempo, no mesmo local e funcionando muito bem. O ponto é, quais são, considerando esse momento de pandemia e o futuro que nos reserva, quais são os principais desafios e, consequentemente, as principais oportunidades que a Junior Achievement tem enfrentado nessa etapa? Então, o primeiro ponto aí é a oportunidade, né? A gente continua vendo este momento como talvez a maior e a mais expressiva oportunidade de transformação que essa organização teve, né? É notório dizer, e isso não é o caso só aqui da Junior Achievement, em todas as nossas organizações, você falou de um evento como esse, sequer talvez ele fosse pensado nesta forma há 1 ou 2 anos atrás. Então, a Junior Achievement, como essas organizações de educação, passou por um momento, primeiro, muito difícil, né? Um momento que nos pareceu uma certa paralisia, André, de muitos dos nossos braços operacionais, achando que aquele era o final de um ciclo, né, de bons resultados, enquanto que para nós, na Junior Achievement Brasil, estava se revelando a maior oportunidade, a mais rápida oportunidade de crescimento, de aprendizagem em tão pouco tempo. Pra você ter uma ideia, só no ano passado, no período aí de abril a outubro, menos do que isso, a setembro, nós já tínhamos digitalizado e transformado, não na melhor condição possível, 12 programas da JA. Quer dizer, podendo ofertá-los num formato que a gente não ofertava, né? Então, eu quero te dizer que esta organização ela está aprumando a sua proa para uma organização, primeiro, muito mais rica, porque ela oferece vários sistemas de formação, seja no online puro, autoinstrucional, como a gente chama MOOCs, né? Onde o jovem pode fazer o conteúdo todo como autodidata, sozinho. Este é um formato que, claro, depende muito mais da boa vontade, né, da intenção e da disciplina do jovem, mas um segundo formato que tem se mostrado muito bacana, que é o formato híbrido, que, como o Marcelo falou, aproxima a todos, que muitas vezes levados pelos educadores, eu acho que nós temos aqui muitos jovens, mas também temos educadores nos assistindo. Nós dependemos hoje muito das famílias, André, pai e mãe, dizendo da importância desses jovens de se qualificarem, né? Porque você sabe que trabalhar em casa não é fácil nessa questão disciplinar. Para a gente, imagine para esses jovens. Um segundo, que é garantir a oportunidade para todos, uma vez que antes a gente não tinha. A gente ofertava naquelas escolas e, por sorte, o aluno que estava ali tinha a oportunidade. Às vezes, a escola vizinha não tinha essa mesma oportunidade para o jovem. E um terceiro momento interessante de oportunidade foi que os próprios estados que compõem a Junior Achievement no Brasil e outros países também, de mexer um pouquinho com o status quo da organização, né? Será que esses são os papéis? Será que a entrega que a gente está fazendo não pode ser ampliada? Nascendo, inclusive, para a Junior Achievement, além dos pilares de preparação, que são os programas da Junior Achievement, um pilar propondo experiências, que a gente chama de Inspire, experiências de inspiração, onde nós estamos hoje abarcando 7 áreas de conhecimento, mais até do que aquelas 3 que eu falei, né, do empreendedorismo e tal, através de experiências de curta duração que possam inspirar esse jovem. Então, oportunidades milhares, acho que nós estamos vivendo ainda muitas grandes oportunidades. Estamos lançando um evento agora, dia 9, 10 e 11, nacional. Nós nunca tínhamos feito um evento nessa magnitude, chamado Protagonistas do Agora, dia 9, 10 e 11 de novembro. Também fazendo valer aquela missão, aquela filosofia da Junior Achievement, que vem lá de trás, que a vida é um caminho, não um destino, e você é o arquiteto do seu caminho. Então, mostrando que a educação self-service, aquela educação que eu procuro conhecimento, que eu escolho os meus caminhos, também deva ser evidenciada. Então, você vê que é muito mais oportunidades, talvez, do que as fraquezas ou os nossos desafios. Eu vou citar alguns, Marcelo vai me ajudar aqui, mas claro que nós temos desafios tanto de infraestrutura, que é bastante grave ainda no nosso país, para dar oportunidade de acesso a todos. Nós temos dificuldades com o nosso corpo docente em nível nacional,
né, que ainda precisa não só aprender a utilizar melhor este meio que a tecnologia está oferecendo numa condição ideal ou próxima do ideal. Temos o desafio dos docentes no sentido também de se prepararem para estas temáticas novas que estão vindo aí, seja do empreendedorismo, da nova economia, das finanças, de como preparar melhor esses jovens para o mundo do trabalho. Então, tem desafios, claro, grandiosos. Nós somos um país continental, então se imagina para a Junior Achievement, que atende aí 350 mil jovens por ano, 300 mil aí nos últimos anos, alçar um voo para atender 1, 2, 3, 5 milhões de jovens no país, que é o nosso sonho grande, né? Então, Marcelo pode, claro, me complementar aqui naquilo que... Mas eu vejo muitas oportunidades ainda para a gente avançar. Eu acho que junto com isso é a mentalidade dos governantes brasileiros da importância do empreendedorismo como uma via de geração de emprego. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje é a empregabilidade dos jovens, né? Não há emprego para todo mundo, a gente sabe disso, né? Então, por que não pensar na formação do seu próprio caminho, né? Eu acho que aí, nesse sentido, a Junior Achievement presta um papel fundamental, que é mostrar ao jovem que ele tem essa capacidade, né? A gente exercita desde muito cedo, nos nossos programas, essa mentalidade e o despertar do espírito empreendedor. Então, isso faz uma diferença. A gente tem inúmeros depoimentos, né, de jovens que passaram pelo programa e nos falam abertamente: olha, vocês não têm ideia da importância desse programa na minha vida. Esse programa me mostrou caminhos que eu não enxergava. E aí, quando você desperta o espírito empreendedor num jovem, normalmente essa é uma chama que não se apaga. Ele vai levar para a vida dele. Isso é lindo, isso é maravilhoso, enquanto nação, né? Então, a gente está, de verdade, com todos os desafios que enfrentamos fruto dessa pandemia, a gente está animado com o futuro, a gente está positivo que há caminhos muito bacanas a serem traçados. Com parcerias, obviamente, sempre com parcerias. Muito bom, Marcelo, muito bom, Evandro. Pegando um gancho que vocês colocaram aqui um pouquinho dessa questão da empregabilidade ou do resultado que o jovem pode ter na vida adulta ou na vida jovem adulta, né? Minha pergunta para vocês quais são os principais perfis que nos 25 anos de Evandro, ou nos talvez 30 anos do Marcelo, de ver a Junior Achievement atuando no Brasil inteiro e nos seus estados, quais são aqueles perfis que a gente vê que aquele jovem que deu muito certo na vida profissional, que passou pela Júnior, que tipo de atitude ele tinha diferente? Que tipo de atitude a gente pode falar para os jovens de hoje que estão nos escutando que deveriam seguir e servir de inspiração para eles? Isso é muito bacana, essa pergunta, porque neste momento a gente está muito focado com jovens a partir de 14 anos, até porque você sabe que no meio online é muito difícil trabalhar com 8, 9, 10 aninhos, né? Precisa ter um apoio pedagógico ainda maior. Mas eu te diria assim, na opinião, eu estou há 25 anos na organização, então o que a gente mais percebe? Quando a atitude, né, somada à iniciativa desse jovem, porque a gente desperta, como o Marcelo falou, ele está na sala de aula e ele tem um programa como Innovation Camp, por exemplo, que é um camp de inovação, onde ele vai exercitar as ferramentas da abordagem do Design Thinking, buscando uma solução inovadora para uma dor, para um problema. Este jovem, da mesma forma, quando a gente busca uma solução inovadora, nós temos os nossos insights, a gente fica muito feliz quando a gente vê o insight acontecendo num jovem. Porque quando o jovem descobre que este conhecimento está à disposição e é abundante, que a maior parte dos programas ofertados nesta idade são gratuitos, e que ele pode, pelas suas próprias forças, conquistar o mundo, como a gente brinca para eles, porque a gente acredita ilimitadamente no poder do jovem, e quando eu ouço um jovem dizendo que quer conquistar o mundo, eu digo assim, estou saindo já da frente, deixo a minha mão aqui se precisar de uma ajuda e algum apoio, que é o que nós fazemos na JA. Nós incentivamos, encorajamos, melhoramos a autoestima, a autoconfiança e saímos na frente, né? Saímos da frente, né, Marcelo? Porque é o nosso papel. Assim, só complementando, Evandro, fala-se muito da importância hoje das chamadas soft skills, né?
Então, são habilidades muito ligadas ao comportamento. O Evandro falou de atitudes. É isso mesmo. E uma outra coisa, André, assim, eu estou convencido de que isso serve para a juventude e serve também para nós mais velhos hoje, que nós vamos ter que incorporar um aprendizado muito importante, que é a capacidade de aprender e a capacidade de desaprender. O mundo de hoje é um mundo numa transformação tão veloz que muitas das coisas, muitos dos pensamentos e do mindset que a gente tinha de passado, o atual, não vale mais. Então, o jovem poder incorporar isso, essa soft skill de atitude, de curiosidade, de postura, e a gente tem essa capacidade de inspirar esses jovens com essas atitudes. Isso é muito bonito. Então, você cria um jovem não só preparado para o agora, mas preparado para o mundo que virá, porque ele vai estar muito conectado com essa transformação. Então, assim, eu vejo isso como uma coisa muito bacana, eu oferecido gratuitamente, né, para esse jovem, e hoje nessas plataformas digitais. Então, assim, o mundo do futuro vai ser dessa forma. E a gente está conectado com isso. E é inegável, né, que esses jovens ainda acessem o mercado através do seu currículo, né, André? Mas você sabe que ele se mantém na sua atividade, ou cresce, ou se desenvolve, através dessas habilidades socioemocionais, e que tem muito a ver com os programas da JA. Todos os programas parece que a gente bate na mesma tecla, né? Você é o protagonista, você constrói o seu caminho e você desenvolve essas habilidades e se torna mais atrativo para o mercado, né? Ele precisa entender que ele pode ser uma pessoa que seja hoje muito requisitada e ele vai ser disputado, e não o contrário, né? Não é na teoria da escassez que você melhora a vida dele. É mostrando que existe em abundância para aqueles que estão preparados, né? Para aqueles que estão aptos. Então, quem se prepara mais, claro que colhe os melhores resultados sempre, né? Muito bom. E acho que uma etapa nova da Júnior, essa da parte da inspiração, né, que são pequenos eventos, pequenos momentos, ajuda muito nesse processo, né? Sim. Tive a oportunidade de ver algumas, inclusive que o Marcelo capitaneou também, que é muito bacana de ver, e acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui também tem esse mesmo objetivo, né? Eu tive um momento há uns 30, 40 dias atrás, muito bacana, que eu bati um papo depois de uma palestra de um economista de um grande banco. Eu bati um papo com ele e fiquei muito impressionado com o que ele falava, não só sobre a economia, mas sobre a vida e tudo mais. E eu quis perguntar a ele o que ele achava que tinha feito a diferença para ele, para que ele pudesse ser um cara tão bacana como eu me inspirei naquele momento, né? E depois de algum tempo e dele falar algumas coisas e eu talvez questionar, chegamos a uma conclusão que ele tinha sido a família dele. A família tinha ajudado muito no processo de desenvolvimento dele e de cobrança de fato, né? Ele tinha raízes no Ceará e aí ele falando que o pai e a mãe acompanhavam muito de perto, um pouco mais rígido e outro um pouco mais a mãe acompanhando mais e o pai um pouco mais duro, mas que funcionou muito bem para ele, e ele hoje é um super economista, um mega profissional e não entende só de economia, entende muitas outras coisas da vida. E aí o que eu pergunto a vocês de que maneira, entendendo que essa é uma verdade que pode servir para outras pessoas, nós da Júnior podemos ajudar nesse processo de engajar mais as famílias, e será que faz sentido isso? Vocês acham que faz sentido? O que aconteceu com ele pode acontecer com outras pessoas também? Eu tenho total convicção do que você está dizendo, André, e mais assim, a gente colhe seguidamente frutos disso, né? Às vezes, mais até do que os próprios professores, os feedbacks muitas vezes vêm dos pais, né? Marcelo sabe disso. Tem programas nossos, como o programa Mini Empresa, né? O J Company, onde esses jovens vivem 12 semanas na criação e operação de uma empresa, na sua própria escola,
e os principais depoimentos não necessariamente são dos educadores e ou voluntários, mas são dos pais, que Sim. percebem uma transformação desse jovem em casa, né? E aí a gente, claro, a gente ouve dos educadores, tipo assim, inclusive aqui no dia a dia da escola, ele se tornou mais responsável ou ele mudou a sua forma de pensar. Nós dependemos hoje, em especial neste momento, de todos os pais e educadores que estão nos ouvindo, porque ainda neste momento eu preciso dar a mão para o jovem e levar ele para frente do ambiente de aprendizagem. Quem tem filho aqui nessa idade, Marcelo tem filhos adolescentes, eu também, eu cansei já de ver os meus filhos tendo aula, jogando no celular e ainda se bobear maratonando ali no Netflix ao mesmo tempo. E é comprovado hoje que o cérebro não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo parar, ver uma coisa, voltar a ver outra, em poucos meios segundos, mas eu não consigo estar presente em 3 atividades ao mesmo tempo. Então, isso é um pedido que a Adiante me faz, porque os programas estão aí, a gente tem uma plataforma chamada inspiraja.org.br, inspiraja.org.br, disponível e gratuita, com mais de 30 conteúdos de curta duração, com certificado, inclusive, de participação, onde todo e qualquer convidado, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, podem acessar lá, em 2 cliques está dentro da plataforma, e podem consumir os conteúdos. Mas ainda precisamos que o pai, que o educador, leve essa gurizada para esses ambientes de aprendizagem. Bom, eu sou bastante convicto disso, realmente. Os meus pequenos em casa ainda não são adolescentes, mas damos muita atenção, eu e minha esposa, em tentar fazer com que eles sejam os melhores que eles podem ser, que eles poderão ser na vida, né? Uma outra questão que eu queria perguntar a vocês é: de que maneira vocês acreditam que cada uma das pessoas que está nos vendo agora, ou que nos verão depois, gravado, poderiam contribuir com essa causa que já de 102 anos gera impactos positivos para a nossa sociedade e para o mundo todo? De que maneira, diferentes maneiras cada um pode contribuir? Olá, presidente. Pode começar, Evandro. Eu acho que assim, a primeira oportunidade é para os empresários que estão nos ouvindo, né, André? Esta organização, ela cresce pelas mãos das empresas, não existe outro caminho. Nós não temos verbas públicas, nós não utilizamos verbas do governo, este é um programa criado e administrado por empresas privadas, não quer dizer que a gente não entre eventualmente no edital ou outro, mas sempre muito orientado ao papel do empresário como liderança. Que só podiam ter o seu programa se a Adiante batesse lá na escola e levasse o voluntário e as metodologias, hoje podem ter acesso ilimitado aos nossos conteúdos online. Então, aos educadores, professores, colaboradores das nossas escolas, inclusive jovens que podem provocar a sua própria escola, podem buscar na Júnior Achievement, tanto aí no Rio Grande do Norte, como você é o presidente do conselho, mas a Miriam, que é a nossa executiva, buscar os programas online é ilimitado, né? O nosso crescimento ele pode ser exponencial, né? E um terceiro papel é a influência que os empresários do Rio Grande do Norte podem ter em relação ao governo estadual e aos governos municipais. Quando nós conseguirmos no Rio Grande do Norte implementar uma ou mais metodologias dentro do currículo das nossas escolas do estado, né? Quando a gente agora, com o novo ensino médio, que abre uma grande avenida, nós temos itinerários formativos, e em 2 anos vamos ter 1.200 horas a mais do que as 1.600 que estão previstas, podendo incluir várias temáticas de empreendedorismo, de finanças. Então, assim, o nosso pedido, eu sei que o Sebrae é um grande apoiador da Junior Achievement Rio Grande do Norte, mas temos muitas outras organizações que nos ajudem ao poder público, porque são metodologias gratuitas, são metodologias mundiais em várias línguas, né? Mais de 30 línguas, e não há aqui intenção de ser laboratório para nenhum jovem, ao contrário, né? Se um jovem nosso está nos ouvindo e fizer um programa da JA e for morar na China, nos Estados Unidos,
ou na Europa, em qualquer país europeu, terá lá uma unidade juniorativa e vai ter um reconhecimento dessa formação que ele teve. Então, eu acho que esses são os caminhos. jabrasil.org.br pode ser um caminho nacional, mas jabrasil.org.br/RN entra direto na página da Juniorativa do Rio Grande do Norte, que vai estar com certeza muito pronta e preparada para atendê-los. Só complementando a fala do Evandro, eu vou procurar dar um depoimento um pouco mais pessoal. Hoje existe um conceito bastante interessante, cada vez mais implementado pelas empresas, que é o conceito ESG, né? Que significa Environment, Social e Governance, né? As empresas, além da sua preocupação com o seu negócio em si, incluir, né, no rol de atividades questões de sustentabilidade, questões sociais e de transparência, de ética, de governança, né? Então, a nossa experiência, e aí eu falo com muito orgulho, a minha experiência no Natal Shopping, de um shopping center tradicional, o primeiro shopping de um engajamento comunitário, tem uma força, uma geração de impacto na sociedade com a quantidade de ações que ele faz, inclusive o Junior Achievement, faz com que a gente seja considerado uma das melhores empresas para se trabalhar. Nós somos um chamado GPTW, Great Place to Work. Isso, então, cria-se um ciclo de sucesso, de até melhor. A empresa ela é mais energizada pelas pessoas, porque as pessoas percebem que a empresa dá oportunidade delas serem seres humanos que possam contribuir para a sua comunidade. Então, a Junior Achievement tem essa capacidade de unir esses mundos, o mundo empresarial com o mundo da educação. Então, isso é muito moderno. Embora ela seja uma empresa, uma organização centenária, ela tem princípios que são extremamente modernos. Isso eu acho que é uma das belezas da Junior Achievement e que faz com que eu invista o meu tempo pessoal, a minha energia, porque eu acredito muito nessa organização e na capacidade de transformação que ela tem, não só para os jovens, mas para as organizações empresariais. Bacana o depoimento, e posso dizer que como cliente e lojista do Natal Shopping, eu sinto de fato essa atitude no time local. Essa energia, né? Essa energia, você entra nas salas e tem lá as placas da Junior Achievement, as pessoas se engajam nos programas e realmente é de dar gosto, né, como a gente fala aqui, né? Meus amigos, eu vou abrir para perguntas agora, tá? Tem uma pergunta do público, vou começar uma aqui que eu acho que o Evandro vai poder nos ajudar, que é: a Junior Achievement Brasil tem planos de investir na formação de educadores, além da ação com os estudantes, pensando também no contexto do ensino híbrido? Que excelente pergunta, né? Primeiro que a gente está entendendo nesse momento que o portfólio da JA realmente deve crescer, né? Nós temos no radar, não só da Junior Achievement do Brasil, mas das Américas, o início do planejamento de metodologias para educadores e também para empresas que nos apoiam, que têm parceria conosco. Então, sim, temos um player importante e nosso parceiro, que é o Sebrae, que já está assumindo um compromisso com o governo federal, inclusive, nessa frente, mas eu acho que nós estamos falando de um oceano de educadores, olhando para a iniciativa privada e para o ente público. Então, não vai ser um esforço apenas do Sebrae, certamente não será nem do Sebrae mais JA, mas de muitas organizações que podem contribuir na formação, na melhor formação, digamos assim, não necessariamente curricular, né, acadêmica tradicional, mas interdisciplinar, que é o tema do empreendedorismo, que é o tema das finanças. Eles entram como conteúdos que permeiam a vida tanto do educador quanto do educado, né? A gente tem
um conteúdo que vai ser, eu imagino, excelente para os professores. Temos depoimento de professores que brincam que queriam ter tido a idade do jovem para aprender aquilo que estava sendo tratado na sala de aula. Então, eu acho que sim, André, é uma boa colocação. Nós temos planos, não ainda para este ano. Eu falei, inclusive, hoje com a J América sobre esse tema, que a gente vai começar a montar algo modulado para contribuir também na formação dos educadores. Maravilha. Uma outra pergunta, essa chegou do meu WhatsApp pessoal, né? Então, para o Marcelo. A pergunta é o seguinte, quando você vai contratar uma pessoa para o seu time, supondo que tenham 2 pessoas que chegaram na final, e uma teve uma experiência com voluntariado na Júnior Achievement. Isso é um fator decisivo para a sua contratação? Olha, eu não vou de forma alguma excluir uma outra pessoa, porque pode ser que ela não tenha contribuído com a JA, porque ela não conhecia a JA, não conhecesse, enfim, eu acho que não é um fator decisivo. Mas eu vou responder da seguinte forma. Hoje, a gente contrata a questão das atitudes, as chamadas soft skills, tem uma importância muito grande num processo de contratação. Quer dizer, a gente faz perguntas, a gente explora muito a capacidade, as atitudes dessas pessoas, né? A questão técnica e a questão comportamental. Então, ter a Junior Achievement no currículo contribui muito, quer dizer, é uma demonstração de que essa pessoa tem essa visão social de geração de impacto, preocupada com o próximo, de empatia, quer dizer, ela traz algumas características que são muito bem avaliadas hoje na contratação de um executivo. Maravilha. Tem outra pergunta aqui que é, Marcelo Evandro, como podemos inovar no sentido de alavancarmos cada vez mais a captação de novos mantenedores? Opa, essa é uma pergunta de primeira ordem, porque ela está sempre na agenda nossa, né, Marcelo? É que, assim, infelizmente, no Brasil, nem sempre essa informação de quem é essa organização, qual o papel dela no mundo, né? A gente falou aqui, o primeiro computador colocado numa sala de aula foi colocado pela JA na história, né, nas Américas, mas nem tudo isso chega às pessoas. O nosso compromisso maior, inclusive nesta gestão, ainda nesse ano, é tornar esta marca e o seu propósito mais conhecido no Brasil, né, André? Uma das formas que a gente entende que a captação vai acontecer naturalmente é quando as pessoas conhecem e reconhecem o trabalho que a organização faz no Brasil e no mundo. Então, nós temos, sim, esse caminho de ampliar a comunicação dos feitos, né, que nos orgulham tanto dessa organização, principalmente a sua marca e o seu propósito, mas também os seus projetos. E uma das formas que a gente tem encontrado é sempre ouvir as empresas que hoje fazem parte, né? O que para elas traz de diferencial apoiar um projeto como esse. Isso nos orienta no processo de captação, mobilização de recursos e também mobilização de recursos econômicos, alianças estratégicas que não necessariamente são financeiras, mas que elas ampliam os braços de atuação da organização. Então, eu te diria que, assim, nessa área, se eu falar de inovação em captação de recursos, poderia estar falando aqui de formas que a gente pode ter para captar muito natural. Empresas hoje nos procuram muitas vezes porque viram, assistiram, presenciaram ações desse tipo. Esse viés dos indicadores ESG, né, que não são jovens, né, tem 18 anos já esses indicadores, mas que agora no Brasil estão tomando uma força maior, eles naturalmente nos colocam no pilar do social, né, do social, mas também do sustentável, como uma boa ferramenta, uma ferramenta que a empresa, no momento que adere, que se torna signatária JA, no dia seguinte, ela pode fazer uma ação com um grupo de jovens, ser seus filhos de colaboradores, ser seus aprendizes ou numa escola do entorno ou que ele escolha. Então, é esse o caminho. Olha, André, o Evandro foi muito assertivo aí nas colocações dele. Eu não teria muito a complementar, mas eu queria trazer uma nova abordagem, né, que foi uma provocação que eu recebi outro dia de um executivo
que está se aproximando da gente. Ele falou, olha, vocês enquanto JA, tem talvez vocês não estejam enxergando um arcabouço de conhecimento que vocês podem oferecer para as empresas que tem um valor inacreditável. Você imagine a gente com o acesso a esses jovens, tá? Produzindo pesquisa de mercado, produzindo percepção do jovem, como é que ele enxerga um determinado produto de uma empresa. Então, se a gente tem as empresas de um lado, os jovens do outro, unir esses mundos para que essas empresas possam conhecer a percepção dos seus produtos, dos seus serviços, da sua proposta de valor, pela visão de um jovem, de um futuro cliente, de um potencial cliente, de uma nova geração. Por que não transformar isso num negócio, em um negócio social, com visão social? Eu achei essa abordagem incrível e tão própria, tão verdadeira. Quer dizer, o que a gente precisa agora é trabalhar como é que a gente constrói uma infraestrutura de CRM, que é uma preocupação global dessa organização, tá? Foi um dos pontos levantados agora recentemente numa pesquisa de mercado mundial que a Junior Achievement fez, que foi talvez uma deficiência nossa, que é como é que a gente mede o impacto que a gente gere, que a gente proporciona. Como é que você mede esse impacto para o jovem? E aí, de novo, a gente volta para a tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar muito a medir esse impacto, a montar banco de dados, a ter CRMs, a estar fazendo o tracking, né? Acompanhando esse jovem na sua carreira, não só fazendo a abordagem no início da vida dele, mas ao longo da carreira dele, o que aconteceu com a carreira dele, em que momentos a gente pôde entrar para ajudá-lo, em que momento essa página vira e esse jovem que foi impactado, foi beneficiado, passa a ser um voluntário, passa a ser um investidor. Porque isso tudo a gente já tem, na prática a gente já tem, isso vem ocorrendo há 100 anos. Mas a gente talvez não estivesse medindo corretamente. E a tecnologia vem para nos ajudar a fazer isso. Maravilha, maravilha. Acho que o papo está massa demais. Recebemos até outras perguntas aqui, mas não vamos conseguir fazê-las agora. Temos ainda um minutinho. Eu queria usar esse um minutinho para convidar vocês todos para um outro evento amanhã, às 9 da manhã. Que vai ser com o Marcelo, mais uma vez, com o Eric, que é um empresário local que fundou e trouxe a Junior Achievement do Rio Grande do Norte nos últimos 15 anos. Eu diria que é eterno presidente da JARN. E um outro convidado, que é o Gabriel, do Instituto Riachuelo, que é o mais novo parceiro da JARN, que está proporcionando com que a JARN se interiorize. E é um programa que nos orgulha bastante, tem a missão de impactar 18 mil jovens apenas no interior do Rio Grande do Norte. Né? Bacana mesmo. E o Marcelo, e o Gabriel e o Eric vão bater um papo muito bacana amanhã, às 9 da manhã. Convido todos vocês a participar desse outro momento também. E aproveito também para agradecer mais uma vez o Evandro e o Marcelo por doar o tempo deles aqui e contribuir com todo esse ecossistema de inovação do Rio Grande do Norte. Agradecer também ao Sebrae pela oportunidade da gente bater um papo e deixar mais esse espaço para a JA Brasil, Mundo e Rio Grande do Norte também. Obrigado a vocês. Se vocês tiverem mais algum outro tema... Obrigado, André. Obrigado pela coordenação e pelo trabalho maravilhoso que você vem fazendo aí na JA Rio Grande do Norte. Muito orgulho, uma alegria ter você perto da gente. Muito obrigado. Isso quer dizer, agradecer também ao André, né, que é um voluntário na JA, que entrega o seu tempo, e principalmente por esse abraço que vocês estão dando a esses bons parceiros. A Riachuelo vem com uma grande proposta, a gente ficou muito feliz quando soube desse envolvimento, mas, de novo, né, convocar as organizações da iniciativa privada a contribuírem, porque nós vamos transformar realmente esse mundo a partir das pessoas, em especial das novas gerações. Né? Então, a partir desse apagão que a gente está vivendo, a gente tem que fazer um pouquinho mais do que o nosso dever para conseguir compensar o que a gente está perdendo nesse ano e meio aí no ambiente educacional.
Muito obrigado, André. Parabéns a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.